uma coisa, se eu quiser uma coisa perfeita, se for uma coisa que eu amo e quero que saia perfeitamente, certamente eu não vou querer mandar alguém fazer. Eu mesma vou me levantar para fazer essa coisa, porque eu sei que ninguém fará do jeito que eu posso fazer, porque é uma coisa especial e importante para mim. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Fala comigo as 3 características do amor de Deus. Todos nós que estamos aqui sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Ele nos escolheu, Ele nos chamou porque Ele nos ama. Ele nos formou, nos criou porque Ele nos ama. 1 João capítulo 4, no seu versículo 8, diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Além de Ele nos amar, Ele próprio é o amor. Nele habita o amor. O Senhor nos amou antes mesmo da fundação do mundo. A Bíblia fala que quando Ele criou o mundo, Ele começou a dizer: haja luz, haja firmamento, que é a terra, que a terra produza plantas e tudo mais. Deus criou o mundo dizendo simplesmente haja. Mas quando chegou o momento dele criar o homem, ele sentou com Deus Filho e Deus Espírito Santo e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem para que o homem dominasse a terra, para que fosse seu representante na terra. Aleluia. Deus criou o homem para representá-lo na terra, para que o homem seja Deus na terra. A Bíblia fala que no momento em que Deus estava para criar o homem, Ele não disse haja homem. No momento em que Ele estava para criar o homem, Ele se levantou do seu trono e disponibilizou com as suas próprias mãos, pegou o barro e começou a formar o homem. Escuta uma coisa, se eu quiser uma coisa perfeita, se for uma coisa que eu amo e quero que saia perfeita, certamente eu não vou querer mandar alguém fazer. Eu mesma vou me levantar para fazer essa coisa, porque eu sei que ninguém fará do jeito que eu posso fazer, porque é uma coisa especial e importante para mim. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Levantou do seu trono e se disponibilizou em formar o homem. Tudo por quê? Porque essa era uma criação especial. Essa era uma criação que Ele amou e que Ele queria amar de todo o coração. Então Ele não podia dizer simplesmente haja. Ele se levantou e Ele próprio foi na frente e começou a criar o homem. Aleluia. Após Deus ter criado o homem, a Bíblia fala que Deus advertiu o homem. Deus colocou muitas plantas e muitas árvores no jardim. E Deus advertiu o homem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, nem da árvore da vida. Mas o homem desobedeceu a voz de Deus e comeu da árvore. Aleluia. O homem desobedeceu a voz de Deus e comeu do fruto da árvore. E a Bíblia fala que após o homem ter comido o fruto da árvore, o homem espiritualmente, tal como Deus disse que no dia em que dela comer, certamente morrerás. E o homem morreu espiritualmente após ter comido do fruto da árvore. E a Bíblia fala que quando Deus se apercebeu que o homem comeu do fruto da árvore, Deus começou a amaldiçoar o homem. Amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o homem e depois amaldiçoou a mulher. A primeira característica do amor de Deus que eu quero falar contigo é o amor de Deus nos coloca restrições. Aleluia. O amor de Deus nos coloca restrições. Deus é um pai. Aleluia. O amor de Deus é um amor de um pai para um filho. Esse amor chama-se amor ágape, que é o amor de um pai para um filho. E todo pai sábio, todo pai que quer educar o filho no caminho certo, certamente esse pai vai colocar limitações no seu filho. Aleluia. Um pai sábio que quer criar o filho retamente, ele vai colocar limitações no seu filho. E foi isso que Deus fez com o homem. Deus colocou limitações ao homem. Aleluia. Deus disse para o homem: de toda árvore que está no jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim vocês não podem comer. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos coloca restrições, limitações, não para nos oprimir, mas para que nós andemos retamente nos caminhos dele. Alguém está a entender? Quando Deus aparece para o povo de Israel e começa a entregar as suas leis ao povo, não era para
mas era para que o povo andasse retamente nos caminhos de Deus, porque ele sabia ou sabe que quando não há lei, o povo se desvia da presença de Deus. Aleluia. Deus disse para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 11, versículo 28. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. As bênçãos, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, e as maldições, se porém vocês desobedecerem aos meus mandamentos. É isso que Deus faz. Ele nos dá advertências para que as maldições não venham nas nossas vidas, porque o homem anda no pecado, fora da presença de Deus, ele atrai maldições para a sua vida. Aleluia. O mundo é do maligno, e quem não está em Cristo está nas mãos do maligno. E quando você está nas mãos do maligno, você está propenso a ser atacado e a sofrer todo tipo de coisa, porque Satanás anda rugindo como leão para nos devorar, para nos destruir. Aleluia. Por isso que Deus nos deixa advertências. O que é advertência? Advertir é ensinar, é corrigir, ou seja, é alertar. Aleluia. Deus nos alerta e nos dá restrições para que nós pudéssemos ou possamos andar bem nos caminhos dele. Aleluia. A segunda característica do amor de Deus, ele nos dá disciplina. Aleluia. Ele nos submete a uma disciplina. Por que o Senhor nos submete a uma disciplina? O ser humano em si, ele nasce com rebeldia no seu coração. Ou seja, nós os homens muitas vezes somos rebeldes à voz de Deus. Mesmo Deus nos dando advertências e nos colocando restrições, nós desobedecemos à voz de Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Desobedeceram à voz de Deus. E como Deus é um pai justo, um pai que não faz filhos mimados, então Deus permitiu que a maldição viesse sobre a vida de Adão e Eva. Aleluia. Deus colocou Adão e Eva sobre um processo de disciplina. Aleluia. Deus colocou Adão e Eva sobre um processo de transformação do caráter. Aleluia. Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Deus nunca nos livrará das consequências dos nossos pecados, porque as consequências dos nossos pecados servem de disciplina para moldar o nosso caráter. Aleluia. A Bíblia fala, Jeremias capítulo 18, que uma vez Deus apareceu para Jeremias e lhe disse: desça para a casa do oleiro. E quando Jeremias desceu para a casa do oleiro, encontrou o oleiro a fazer um vaso. De repente o vaso se quebrou na mão do oleiro, e depois do vaso se quebrar, ele começou a refazer um vaso de novo. E Deus disse para Jeremias: é assim que eu com o meu povo. Se eu mandar alguma coisa ao meu povo e o meu povo não fizer, certamente eu vou castigar o meu povo. Mas se eu disser ao meu povo para fazer alguma coisa e o meu povo fazer, então eu não castigarei. Bênçãos virão sobre a vida do meu povo. Aleluia. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa e nós não cumprimos a coisa que Deus nos mandou fazer, tal como Ele nos mandou fazer, Deus nos submete a uma disciplina. E essa disciplina não é para nos matar, é simplesmente para transformar o nosso caráter. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus nos submete a uma disciplina. Muitas vezes Ele nos submete a uma situação de humilhação. Muitas vezes Ele nos submete a uma situação de vergonha. E você se calhar se questiona: mas Deus, por que eu estou a ser humilhado? Sim, você está a ser humilhado porque você é soberbo, você é orgulhoso. Você precisa passar por um processo de humilhação para quebrar o teu orgulho, para quebrar a tua soberba, para você se tornar humilde. Aleluia. Se calhar você está num emprego muito bom, um emprego que você passando no meio das pessoas ou no meio dos outros, você se sente superior que todos. Na tua família você já não atende as ligações. Na tua família você já não atende, já não responde mensagens, já não visitas ninguém. Então Deus te coloca numa situação de humilhação. Ele faz com que te expulsem desse emprego para que você procure a tua família para te prestar ajuda. Tudo para quê? Para transformar o teu caráter, para te tornar humilde. Aleluia. Muitas vezes nós pensamos que às vezes você se sente alguém muito reto. Não, eu não posso andar com esses porque eu sou reto. Na minha família todo mundo me elogia. Eu sou muito reto, eu vou longe, eu não sei o quê. E você começa a desprezar os outros, inferiorizar os outros.
desprezar os outros porque você se sente melhor que os outros. Então Deus te coloca numa situação em que você vai cometer um erro que vai te expor à vergonha, para que você se torne humilde e reconheças que não é porque você é perfeito, mas é porque existe graça. Aleluia. Existem pessoas na igreja que se sentem muito certinhos. Aleluia. Quando olha para uma irmã, ela começa a julgar nessa irmã, a saia dela também, mas também o cabelo dela é mesmo já assim, essa cor e tudo mais. Só que não é sobre a forma como eu me visto, não é sobre o meu pecado. Jesus disse que eu não vim para aqueles que já são santos, eu vim para aqueles que são pecadores. Não precisam de médico aqueles que já estão sãos, mas precisam de médicos aqueles que estão enfermos. Aleluia. Deus te coloca numa situação de humilhação para transformar o teu caráter, para mudar a tua vida. Aleluia. Quando nós cometemos e não andamos conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele estabeleceu, então Deus nos submete a uma disciplina. Ele permite que as consequências do nosso pecado venham sobre nós, ou venham sobre nós, para que nós aprendamos, porque as consequências do pecado não podem ser retiradas de nós. Se forem retiradas de nós, então nós não vamos sentir o peso do nosso pecado. Nós precisamos viver as consequências do nosso pecado, para que nós sintamos peso do nosso pecado e percamos a vontade de voltar a cometê-los. Aleluia. A terceira característica do amor de Deus, ele nos concede redenção. Aleluia. O que é redenção? Redenção é tirar alguém do pecado. Aleluia. A redenção é resgatar, é tirar alguém do pecado. Ele nos redime do nosso pecado. Após ele nos submeter à disciplina, após ele nos castigar, nos submeter à maldição por causa do nosso pecado, então ele vem e nos redime do pecado. Aleluia. E a maior prova disso foi quando ele enviou Cristo Jesus na terra. Aleluia. Porque o povo estava andando desgarrado como ovelhas perdidas. Aleluia, sem pastor. Então Deus viu a necessidade de enviar o seu filho para nos redimir do pecado, para nos tirar do pecado, para nos dar salvação, para trazer graça a nossas vidas. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi uma prova de amor. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para refazer a aliança que foi quebrada no jardim por Adão e Eva. Aleluia. Para refazer aquilo que foi quebrado no jardim. Deus, quando amaldiçoou a serpente, ele disse que da semente da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça e você lhe picará o calcanhar. Esse alguém é Jesus Cristo, para refazer a aliança que foi quebrada lá no jardim por causa do pecado do homem. Aleluia. A consequência veio sobre a vida do homem, mas Deus, pelo seu amor incomparável, envia Cristo Jesus para trazer graça. E agora já não é mais porque nós somos perfeitos, já não é mais porque nós andamos retamente, já não é mais porque nós cumprimos a lei completa, mas é simplesmente porque nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação nele.